Situação de Bruno Henrique complica na justiça e Flamengo estuda afastamento do jogador. Meus amigos, Jorginho tem sua data de saída praticamente acertada com o Arsenal. Flamengo inicia preparativos para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Cruzeiro pela 7ª rodada do Brasileirão, vai seguir firme e forte na liderança, e esse ano vamos ser campeão, põe fé? Comenta aí, meu filho, fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos, e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte, nosso Mengão desembarcou aí no Rio de Janeiro após vitória sobre o Botafogo da Paraíba, às 5 da madrugada. Não tem folga, não tem descanso. Os jogadores se representaram na parte da tarde, às 4 horas, foram para o treino esse que vai definir quem vai jogar ou não contra o Cruzeiro no domingo. Lembrando que é reencontro aí de Flamengo e Gabigol pela primeira vez. Gabigol na zona mista foi entrevistado e disse: eu sou apaixonado pelo Flamengo, eu amo o Flamengo, mas vamos ganhar. Não vai ser bem assim, porque é Gabigol, Gabi sem gol lá no Cruzeiro, e assim continuará. É ou não é? Então, domingo a gente vai ter esse embate aí, nosso Mengão consagrará vencedor de mais essa partida. Põe fé? Comenta aí. Outro detalhe aí, meus amigos. Felipe Luiz vai contar com a volta de Pedro, de Arrascaeta, de La Cruz, Eric Pulgar, Wesley, Gerson, que até entrou no segundo tempo ali, então vai estar com força máxima para poder ganhar do Cruzeiro lá e somar mais 3 pontos e continuar líder do Brasileirão, e assim será. Só não vai poder contar com Bruno Henrique. Bruno Henrique é afastado pelo Flamengo? Ainda não, mas existe essa possibilidade. Por quê? Porque o STJD negou aí um pedido de sigilo sobre as investigações lá que está acontecendo, sobre as apostas com o Bruno Henrique, coisa e tal. Então foi negado o sigilo, a PF vai passar tudo que ela tem em mãos para o STJD e o Bruno Henrique deve ser suspenso dos campeonatos em que ele disputa, né? Ou seja, vai ser suspenso do futebol enquanto correr o processo. Ele sendo suspenso, não se sabe quanto tempo manterá isso aí, mas a expectativa é que ele seja punido realmente, que ele seja condenado no final desse processo aí, que pode durar até 2 anos. O Flamengo estudava, enquanto durar o processo, deixar o jogador jogar normalmente. E assim estava fazendo. Só que o lado psicológico do jogador está bastante abalado e já estuda aí uma possibilidade de deixar ele afastado para que ele possa se tratar psicologicamente para voltar a jogar. Quem viu o jogo aí vê que ele está muito abatido, por mais que ele lute. Quando ele é filmado, ele se mostra abatido com a situação. O caso está sério, o negócio é grave. Ele pode ser banido do futebol, corre o risco até de ser preso por fraude. Há quem fala isso aí, não sou advogado, mas é o que corre nos jornais aí. Então a expectativa para o Bruno Henrique não é boa, mas até então ele é inocente. Enquanto não comprovar nada, ele é inocente. Só que as coisas estão ficando cada vez mais evidentes e que realmente vai ser difícil dele sair inocente dessa situação. Eu torço muito por ele, mas realmente a situação está complicada. O que vocês acham? Ele vai ser inocentado ou não? Eu acho que ele foi vítima e inocente numa situação de que ele achava que era uma coisa qualquer, e não é. O negócio é grave. As casas de apostas estão em cima disso, porque isso aí tira a credibilidade dos jogos, né, das apostas. Então eles estão pegando muito no pé e a punição deve ser exemplar para outros jogadores. Devem usar isso aí. Ainda mais que ele está no Flamengo, aí isso aí traz mídia, coisa e tal. Então devem usar uma punição contra o Bruno Henrique para servir de exemplo para outro jogador. Por um outro lado, você tem o Bruno Henrique saindo, tem o Jorginho que está chegando. Vai desembarcar que hora no Rio de Janeiro? Não, meus amigos, ainda não. O que acontece aí é o seguinte: terça-feira tem um jogo da Champions League, PSG, Paris Saint-Germain, versus Arsenal. É o jogo de volta da Champions League. No primeiro jogo, o Arsenal já perdeu. Nesse segundo jogo, a expectativa é que o PSG jogando em casa
deva ganhar e ganhar bem. Com isso, vai ficar faltando 2 partidas para a temporada do Arsenal. Acabando essas 2 partidas, é de praxe eles liberarem os jogadores para que eles possam entrar de férias e já planejar a próxima temporada. Só que no caso do Jorginho deve ser mais especial. Por quê? Porque o Jorginho está aí tá em vistas já de assinar um contrato com o Flamengo. Isso não é novidade para ninguém. Lá no Arsenal eles já sabem disso, porque aconteceu uma reunião lá entre o Arteta, os empresários do Jorginho, João dos Santos, e também o staff, os dirigentes do Arsenal. Nessa reunião, tentaram ali uma rescisão amigável, adiantada, não foi possível, mas o Arsenal topou liberar o jogador assim que acabasse a temporada. Então a temporada pode acabar para o Jorginho na terça-feira. Foi eliminado lá na Champions League, ele deve ser liberado para assinar o pré-contrato com o Flamengo, algo que o Flamengo já começa a comemorar. Inclusive, o José Boto foi contestado na entrevista coletiva, na zona mista, né? E ele não correu do assunto, não. O Filipe Luiz até correu, né? O Filipe Luiz falou, não quero falar de jogador que é de outro time, coisa e tal, todo mundo sabe. Mas já o José Boto falou o seguinte, abre aspas, Jorginho é um sonho de consumo do Flamengo para a janela de transferências do meio do ano. Antes da bola rolar no confronto contra o Botafogo da Paraíba no Maranhão, José Boto, diretor técnico de futebol do Mengão, foi direto ao falar sobre a contratação do volante do Arsenal. Em entrevista aí ao Flazoeiro, o Jorginho disse o seguinte, se o Jorginho vier, vai ser depois que acabar a temporada na Europa. Espero que há tempo do Mundial, declarou José Boto em entrevista ao canal Flazoeiro. Importante frisar que entre Flamengo e o Jorginho, conversas já estão bem encaminhadas. Desde o início do ano, o Flamengo busca a contratação de Jorginho, porém a negociação esquentou quando o italiano visitou o Rio de Janeiro no último mês, junto com a noiva. Dessa forma, a diretoria rubro-negro acredita que o sim do volante aconteça no final da temporada europeia. Então, a final da temporada europeia não é a Premier, porque a Premier também já tem final, faltam 2 partidas e eles estão bem longe de conseguir. Eles não têm mais chance, na verdade, né? Não tem mais chance. Mas a Champions League ainda tem chance. Mas se eles caírem na terça-feira, então na quarta-feira poderemos ter uma baita novidade sobre o Jorginho. Claro, no Flamengo, o Filipe Luiz na zona mista lá foi perguntado sobre o Jorginho, ele falou, ó, Jorginho é jogador de outro time, coisa e tal, eu não tenho informação sobre isso, desconheço, coisa e tal, desconversou. Mas a verdade é que dentro do Flamengo, essa contratação é a contratação mais importante e já está acertada para o Flamengo. Só se acontecer uma reviravolta muito grande, que aí sim o Flamengo vai ficar sem o Jorginho. Mas se tudo der certo, quarta-feira teremos novas notícias e excelentes notícias sobre o nosso futuro jogador Jorginho, que vai chegar para reforçar o meio de campo. E um detalhe, o Jorginho joga de primeiro volante, segundo volante e meio armador. Ou seja, em algumas possibilidades aí, pode jogar à frente, no lugar de De Arrascaeta, para poupar o De Arrascaeta, pode jogar na vaga de De La Cruz e na vaga de Pulgar. E você, em qual posição gostaria de ver o Jorginho jogando? Então, ou seja, vai ser um coringa do meio de campo ali, só com qualidades ainda melhor do que o Gerson. É um baita jogador, 33 anos, esperamos que dê tudo certo. Enquanto não assinar, a gente não pode cravar, mas eu acredito que isso aí vai acontecer nos próximos dias. E as coisas que foram acontecendo aí após o jogo, uma das que chamou mais atenção foi o gol do Joshua, né? Que foi um golaço. Foi um golaço não, mas foi um gol assim, importante. E aí ficou da seguinte maneira, né? Olha só. O talento de 400 milhões já havia sido relacionado em outras oportunidades, mas entrou pela primeira vez no confronto contra o Botafogo da Paraíba. Ele já tem 5 partidas que ele está sendo relacionado. E nessa, ele estava na noite iluminada e fez o gol no profissional. E é aquele negócio. Filipe Luiz ficou muito feliz, mostrou ali toda a sua satisfação em poder ser técnico dele no Sub-20, trazer ele para o profissional e ele fazer o primeiro gol logo com ele. Ou seja, é algo assim que não pode, né,
que não deve acontecer com muitos técnicos. E o Felipe Luiz foi muito feliz nisso aí, nessa situação. E as coisas vão acontecendo, né? Então, o Felipe Luiz tem feito um bom trabalho, não é de se espantar que isso aconteça, né? Agora outro detalhe, outra curiosidade, ó. 17 jogos sem sofrer gol. Flamengo soma 17 de 26 jogos sem sofrer gols na temporada. Em 65% dos confrontos, o rubro-negro saiu sem ser vazado. No momento mais querido está a 6 partidas sem ver suas redes balançando. E ontem a gente teve uma dupla de zaga ali inédita que deu conta do recado. Então o Flamengo está bem na zaga, está bem no meio de campo, está bem no ataque. Tem o Cruzeiro aí, o técnico do Cruzeiro lá, que falou também do Flamengo, falou que não podia fazer igual o Flamengo, né? O Flamengo colocou 11 jogadores reservas contra o Botafogo da Paraíba. Ele já teve que colocar time misto. Claro, o Flamengo depois teve que alternar ali, colocar algum jogador profissional ou outro, mas a verdade é que o Flamengo sim tem um elenco maior e mais forte. Só que nem sempre consegue sobressair, né? Porque ontem um time mais fraco, como o Botafogo da Paraíba, ainda assim a gente não conseguiu dar uma goleada. Perdemos muito gols. O Michael perdeu 2 gols ali inacreditáveis. O Luiz Araújo perdeu o gol. O Cebolinha perdeu o gol. O Bruno Henrique perdeu o gol. Todo mundo perdeu o gol. Então, ou seja, mesmo sendo superior, tem os fatores adversos que podem atrapalhar. Mas o Flamengo tem tudo para fazer uma excelente temporada, vencendo o Brasileirão. Escreve aí, vencendo o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. É difícil? É muito difícil, mas pode acontecer sim. Vai ser na dificuldade, vai ser com emoção. Domingo, vamos enfrentar aí o Cruzeiro. Quarta-feira, vamos enfrentar o Central Córdoba lá na Argentina. É jogo da revanche. O Flamengo tem que vencer lá de qualquer jeito. O Flamengo vencendo lá dá um passo gigantesco para poder se classificar ainda em primeiro lugar na Libertadores. Ou seja, as coisas estão meio nebulosas, porque o Flamengo perdeu na hora errada, com poucas derrotas. O Felipe Luiz tem 4 títulos e apenas 2 derrotas, só que perdeu na hora errada. Esse jogo contra o Central Córdoba não poderia perder em momento algum. Mas depois disso fez um bom resultado contra a LDU em Quito, na altitude. Depois disso aí a gente teve algumas goleadas, goleamos outros times. Então o Flamengo tem tudo para se classificar e bem na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão e no Super Mundial. A gente vai fazer bonito, se Deus quiser. Põe fé? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreva. Tamo juntão. Fui, valeu amigos.